Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando no Salmo 24. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Salmo 24, dos versos 7 a 10, diz o seguinte: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Até aqui, até o verso 10, vamos fechar os nossos olhos, curvar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, Tu és bom e santo, Tu és o Rei da Glória. Tu és o Senhor dos Exércitos, Tu és o justo juiz, Tu és o nosso Deus perfeito e maravilhoso, não há outro como o Senhor. Só Tu és santo, justo e fiel. Eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradeço porque nós podemos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, nós podemos conversar com o Senhor. Eu te agradeço porque nós temos o Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor deu o Seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. O Teu amor não falha, o Teu amor é perfeito. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa-nos porque às vezes nós ainda nos inclinamos para a carne, nós ainda caímos em tentação, ainda desobedecemos os Teus mandamentos. Perdoa-nos por isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos como nós temos perdoado as pessoas que nos fazem mal. E por isso eu peço, Senhor, ensina-nos a perdoar devidamente, ensina-nos a trabalhar essa questão nas nossas almas, nos nossos corações, de maneira que nós sejamos livres para perdoar aqueles que nos fazem mal. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje, derrame da Tua graça e do Teu poder sobre as nossas vidas, que o Senhor nos proteja e nos livre do mal, abençoe a nós e as nossas famílias que estão aqui representadas, que o Senhor alcance aqueles dos nossos familiares que ainda estão perdidos, que o Teu Espírito Santo tenha um encontro poderoso com essas pessoas e que essas pessoas possam entregar os seus caminhos ao Senhor, aceitando a graça que se estende para elas. É o que eu peço em nome de Jesus, Senhor. Derrama da Tua provisão sobre nós hoje. Guia-nos nos Teus caminhos. Ajuda-nos a cumprir o nosso propósito, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Perfeito, lemos então o final do Salmo 24, mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 com outras pessoas. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, segue a gente no Instagram e entra na nossa comunidade do Telegram. Bom, versos 7 a 10 do Salmo 24 é a terceira parte desse salmo. Esse salmo é um salmo muito interessante, uma música muito interessante de Davi. Alguns acreditam que esse salmo tenha sido entoado, tenha sido escrito para ser entoado quando a arca estava voltando, né? Ou seja, saindo do seu local temporário, lá na casa de Obed-Edom, e voltando para Jerusalém. A gente não tem a confirmação disso, tá? Isso é algo que algumas pessoas acreditam, analisando aqui o texto do salmo. E no final do salmo, Davi diz, né, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E daí ele faz a pergunta e já responde, como fez anteriormente, quem é esse Rei da Glória? E ele responde essa pergunta por duas vezes. Ele diz, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Depois, no verso 10, ele pergunta de novo, quem é esse Rei da Glória? E ele responde, o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Falando de como Deus é poderoso, falando de como Deus vence as batalhas, vence os exércitos inimigos, de como Ele é o nosso Deus poderoso. E realmente, na época de Davi, o povo de Israel venceu muitas batalhas na força do Senhor, sem que eles nem precisassem batalhar algumas dessas guerras. Exclusivamente na força do Senhor. Então, sim, quando Davi diz o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, respondendo quem é esse Rei da Glória, ele está falando de algo que ele vivia realmente.
algo que a nossa realidade é um pouco diferente, né? Nós não lutamos essas guerras como lutou o povo de Israel. Mas nós lutamos as nossas batalhas diárias, as nossas batalhas contra o pecado, as nossas batalhas contra a nossa própria vontade, os nossos desafios que se apresentam nas nossas vidas. E Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é poderoso para vencer essas batalhas, ele é poderoso para vencer essas guerras. Estou tirando um pouco do contexto aqui, né, gente? Não é exatamente sobre isso que Davi está falando. Davi está falando ali de maneira mais literal sobre guerras. Eu estou tirando do contexto um pouco porque nós não vivemos essas mesmas guerras que Davi viveu. Nós não temos a mesma situação que Davi teve de lutar contra outros exércitos. Mas, como eu disse, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dificuldades. Então, Deus continua sendo poderoso para nos ajudar a vencer as nossas batalhas. Lembrando, sempre digo isso, né? Quando falo de Davi, eu falo isso. As nossas batalhas não são contra outras pessoas, as nossas batalhas são contra o pecado, são contra o inimigo desse mundo, são contra a cultura do mundo. Mas Deus é poderoso para vencer todas as batalhas. Essa é a mensagem final desse salmo aqui. Deus é poderoso para vencer os inimigos. Deus não vai se dobrar diante dos inimigos. Ele é um Deus vitorioso e sempre vai vencer. Não existe poder que esteja acima do poder do nosso Deus, porque o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ele é vencedor em todas as batalhas. E nós somos seus filhos, filhos do Rei da glória, filhos do Senhor dos exércitos. E o nosso Pai que nos ama vence todas as guerras. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida, te fortaleça nas batalhas pelas quais você está passando. Lembre-se que Ele é vitorioso e nada pode mudar isso. Paz.